Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vim fazer a resenha do primeiro livro da trilogia A Sinfonia da Morte, que é O Grito Vermelho. O Grito Vermelho ele é do autor brasileiro Bruno Godoy. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o autor. Bruno Godoy, que é esse que está aqui na orelha, eu não sei se dá para ver bem. Ele é um autor brasileiro, né, como eu já falei. Ele era bombeiro e agora ele também se formou em engenharia civil, se eu não me engano. E esse é o primeiro livro da série Sinfonia da Morte, que eu creio que seja a série de estreia dele. Ele também lançou um livro em PDF, que é o Caso 132. Em PDF, EPUB, enfim, ele está na internet, dá para baixar tranquilamente. Ele liberou o livro para ser baixado de graça. Então, esse é o primeiro livro da série. Vocês podem ver que ele tem da trilogia, né? Vocês podem ver que ele tem uma capa, assim, bem aterrorizante, né? Que ele é uma ficção, terror, por aí, como diz aqui atrás, né? Horror, drama, psicológico e suspense sobrenatural. Então, vou falar do que se trata a história. Em O Grito Vermelho, ele se passa em 3 locais, né? Se passa na Mongólia, na França e no Brasil. Então, o que acontece? Acontece um assassinato na Mongólia, um assassinato macabro. 12 corpos são encontrados no chão com a cabeça explodida. Assim, né? Não sei se a cabeça explodida está certo, mas enfim. Que mostra aqui na imagem, né? Não sei se dá para ver também. Mas esses 12 corpos foram encontrados sem cabeça, né? A cabeça deles explodiu. Então é contratada uma equipe para ir lá investigar, né? Uma equipe de investigadores. E o líder, né, dessa investigação, o chefe do pessoal, é o Louis Simon, o agente Louis Simon. Ele é o personagem principal da história, né? Só que o que é curioso é que ele não narra a história. Então, cada vez que o autor quer mostrar pra gente um acontecimento, ou quer ocultar alguma parte do acontecimento, ele transfere a narrativa para a percepção de outro personagem. Então, eu achei isso fantástico, assim. É uma forma de escrita muito legal. Então, é um livro policial, né? E ele tem ficção também. E então ele vai girar em torno desse assassinato. Então, o Lois Simon e a equipe dele, né? Chega uma equipe que tem geógrafo, tem a Susanna Anders, ela é uma bióloga, se não me engano, e ela também vai ajudar nas investigações e tal. Então eles vão lá, tentam recolher provas, tentam recolher vários tipos de coisa no local para ver se eles conseguem ter alguma pista, né? Recolher pistas para desvendar como que essas pessoas morreram. Então eles descobrem que elas não podem ter morrido por nenhum tipo não pode ter sido um assassinato, como se alguma coisa tivesse feito o sangue delas ir para a cabeça e não deixava o sangue descer, e com a pressão da cabeça elas mesmas se deitaram no chão, porque o jeito das pegadas que tinha no chão, a força das pegadas não deixava, no caso assim, não permitia que fosse alguém que tivesse forçado eles a deitar no chão, alguma coisa assim. Eles teriam, como se a cabeça deles tivesse explodido por livre e espontânea vontade, né? E um desses corpos mortos, um desses corpos que são encontrados, né, um desses mortos é um agente da França, né? E essa equipe que vai investigar, eles são franceses, então eles conhecem um desses que foi assassinado, né? Um desses que morreu. E esse livro tem um prólogo que é com um personagem que pouco apareceu, aí eu não sei se é ele que matou, né, ou se foi um tal de fantasma que aparece depois, que é descrito também como um leopardo, porque ele se move de uma forma sutil e tal. E o livro é muito massa, assim. Ele tem toda uma investigação e não é só isso, né? Como os personagens vão pra lá para tentar descobrir pistas sobre esse assassinato, eles não encontram nada, então eles começam a ficar meio doidos, assim, começam a ter uns pesadelos, eles começam a afetar mesmo o psicológico deles, né, com esse horror que aconteceu. E o Louis Simon começa a lembrar de coisas do passado, de um acidente que ele teve, e fez essa personagem, Susanna Anders, que é a bióloga lá, a perita, que ele teve alguma coisa com ela no passado, teve um acidente e tal, eles não sabem a gente não sabe o que aconteceu exatamente, né, e o livro vai dando pistas e pinceladas. E além disso, o livro tem várias imagens durante o livro inteiro. E essas imagens, segundo o autor aqui atrás, que ele diz, né, que essas imagens ajudam muito a desvendar vários mistérios da história. Então eu achei as imagens super interessantes, assim, foram, acho que, os principais pontos, assim, da diagramação, né. Ó, ele tem todas essas imagens muito bonitas, e a diagramação desse livro é fantástica. O início do capítulo tem sempre a data aqui, com essa letra bonitinha, e o canto aqui do livro, ele tem esses desenhos, ó, esses risquinhos, assim.
Então ele tem desenhos pelo livro inteiro, e a cada início de capítulo também tem um desenho, e realmente eu achei muito bonito o livro. Aqui é uma foto do tal do leopardo lá. Aqui ele está descrito mesmo como leopardo, mas pelo que tem na narrativa, assim, parece ser uma pessoa normal. Aí tem umas coisas bem macabras. E aí, como eles não descobrem nada lá, né? Essa equipe essa equipe de agentes, né, que vai descobrir, que vai lá para procurar pistas, eles não descobrem nada. Depois eles acabam tendo enfim, uma pista que leva eles ao Brasil. Aí lá a história também é narrada, uma parte no Brasil, uma parte na França com esses agentes. Aí essa parte que é narrada no Brasil é por um conhecido de um padre que acaba se metendo, né, na investigação. Ele vai ajudar um padre do Vaticano, que através de uma pista dele e tal, tem toda uma árvore cheia de ramificações, onde eles se ligam ao caso, assim. Então é bem... Nossa, tem um cuspe aqui agora que foi lindo. Acho que sujou até a tela do computador. Mas então, aí voltando, né? Aí essa pista vai pro Brasil, aí tem mais um monte de personagens que são apresentados lá, e daí esses personagens encontram várias coisas macabras em várias partes do Brasil. E essa parte do Brasil é narrada numa cidade de São Paulo, cidade de Rio Vermelho. E o nome Rio Vermelho é curioso, até o autor colocou aqui na dedicatória que ele fez para mim quando me enviou o livro de parceria. O Bruno Godoy, né, ele fez uma nota aqui na dedicatória, né? Ele falou que eu veria que o livro tem uma semelhança com o bairro onde eu moro, né? Que o nome do bairro que eu moro é Ingleses do Rio Vermelho e o bairro vizinho de onde eu moro é o bairro Rio Vermelho. Então, sei lá, eu acho que deixa a história até mais legal isso. Tem umas coisas muito macabras no livro, gente. Muito, muito, muito. Mas é bem legal. E assim, a história... Eu demorei bastante para ler o livro porque a história tem uma narrativa muito densa. Então, no começo, parece que o autor usou um vocabulário, assim, muito... Um vocabulário muito rico, um vocabulário muito denso mesmo, para que chamasse bastante atenção do público, até mesmo o público mais velho. Então eu acho que isso dificultou bastante a minha leitura, então foi um ponto que eu não gostei do livro. E também ele tem digamos assim, umas coisas desnecessárias, como tem uma cena que é um tipo de estupro, assim, então umas coisas meio desnecessárias, assim, na narrativa. Ele é bem próximo aos pensamentos dos personagens, então ele narra o pensamento exato do personagem, assim, até coisas doidas, tipo, por exemplo, um personagem vive uma mulher, então ele imagina uma coisa e daí ele começa a narrar aquilo, assim, então é uma coisa meio tensa, eu achei um pouco desnecessário, mas por ser um drama psicológico, então eu até entendo, mas algumas partes realmente foram desnecessárias e essa narrativa é um pouco cansativa, assim, apesar do livro ser fininho, ele tem 312 páginas. Essa aqui é a última imagem do livro, que é muito doida. E tem a resenha escrita lá no blog, para quem quiser, que é o leiturasdoedu.blogspot.com. Eu acho, se eu não me engano, é a penúltima postagem, eu acho. E realmente o livro é bem legal, assim, eu recomendo. O livro também ele tá num preço bem baratinho. Eu recomendo quem gosta desse tipo de drama policial e tal, esse negócio psicológico, essa coisa sobrenatural, é bem legal. O livro me lembrou um pouco Sherlock Holmes e também alguns livros do Dan Brown, como Código da Vinci. Tem bastante semelhança, assim, não que tenha alguma coisa de plágio na história, alguma coisa, ai meu Deus, isso aqui ele tirou do Código da Vinci ou de algum livro do Sherlock Holmes. Não, nada a ver, mas é o estilo mesmo, assim, da história. Eu achei um pouco parecido, assim. Então aí, por causa dessa parte densa da narrativa e algumas cenas assim que eu achei desnecessárias e tal, e alguma confusão que eu mesmo tive por causa de tantos personagens que são apresentados, eu acho que são quase 20 personagens, então deixa um pouco confuso as coisas. Então aí eu deixo o livro com nota 8, fiz uma outra plaquinha aqui. Essa plaquinha parece uma varinha, mas tudo bem, uma ponta de varinha de condão, aquelas da Disney, mas é a nota 8 então pro livro. E o livro também veio com marcador, que é esse marcador aqui. Ele veio também autografado. E aí o autor disse pra mim, né, disse aqui na dedicatória, leia e grite. Então creio eu que leia e grite seja porque eu acho que foi alguma coisa relacionada a grito que fez com que esses personagens morressem, né, acontecessem os corpos do caso da história, assim.
Faz uns dias que eu li ele, eu só resenhei ele hoje, né? Hoje é segunda, dia 12, eu só resenhei ele hoje porque eu tava com uma crise de enxaqueca e tal, até não tinha postado mais vídeos no canal, então foi por isso, só pra eu falar pra vocês, né? Pra dar uma explicação. E em breve a gente vai ter novo cenário aqui no canal, que o meu quarto está finalmente terminando a reforma, aleluia. Eu vou comprar uma estante bonitinha, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a estante e tal. Então eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, vocês tenham gostado da resenha. Se ficou alguma coisa um pouco confusa, a resenha escrita está bem explicadinha nos mínimos detalhes. Eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo, lá do meu blog. Espero que vocês tenham gostado então mesmo do vídeo. Deem um joinha aí embaixo. Comentem se vocês têm vontade de ler esse livro, se vocês já leram alguma coisa do autor, se vocês gostam de livros policiais, enfim, comentem aí embaixo, estou aguardando o comentário de vocês. E um beijo para todo mundo e tchau, tchau.